A implicação semântica tem uma relação com a tautologia, igualmente uma relação com a contradição. O que estamos querendo dizer é o seguinte: qualquer coisa implica semanticamente uma tautologia. Por outro lado, uma contradição implica semanticamente qualquer coisa. É claro que isso nos incomoda. Ou seja, a implicação semântica, do jeito que a definimos, não expressa relação de causa e efeito. Aliás, a expressão da relação de causa e efeito, ela é problemática, é difícil de formalizar tal conceito. E a causa e efeito é muito importante em argumentação lógica. Temos que contornar tal fato. Mas, por enquanto, vamos demonstrar dois resultados que nos mostram que a implicação semântica, do jeito que a definimos, não expressa a relação de causa e efeito de maneira apropriada, de maneira fiel, fidedigna. O primeiro resultado nos diz o seguinte: se G é tautologia, então H implica G, qualquer que seja a fórmula H. Em outras palavras, dado uma tabela, se temos aqui na coluna de G apenas o símbolo T, ou seja, se G é tautologia, então daqui concluímos que H, uma fórmula qualquer, implica em G. Por que que esse é o fato? Dado que temos apenas T na coluna de G, então não é possível ter H verdadeiro e G falso, porque na coluna de G temos apenas o símbolo T. Em outras palavras, se não é possível ter H verdadeiro e G falso, então H implica em G. A demonstração dessa implicação está aqui. G é tautologia se somente se para toda interpretação I de G é verdadeiro. Em outras palavras, não existe interpretação I que interpreta G como sendo falso. Bom, mas então daqui concluímos que não existe interpretação I que interpreta H como verdadeiro e G como falso. Isso porque não existe interpretação que interpreta G como falso. Então, não existe interpretação que interpreta G como falso e qualquer outra coisa. Mas o que está escrito aqui equivale a dizer que, para toda interpretação, se H é verdadeiro, então G é verdadeiro. Ou seja, isso equivale a dizer que H implica G. Conclusão: se G é tautologia, então, dada essa implicação, H implica G. O próximo resultado nos diz o seguinte: dada uma fórmula contraditória H, ela implica semanticamente em qualquer uma. Veja a demonstração desse resultado. Se H é contraditória, isso implica que H implica em G para qualquer fórmula G. Em outras palavras, do ponto de vista das tabelas, se H é contraditória, só temos falso nessa coluna. Então, não é possível ter H como verdadeiro. Mas se não é possível ter interpretação de H como verdadeiro, então não é possível ter interpretação de H como verdadeiro e interpretação de G como falso. Isso significa dizer, dada essa afirmação, que o H implica G para qualquer G. Vamos falar de novo o que foi dito aqui de uma maneira mais formal nessa demonstração. H é contraditória se somente se para toda interpretação I de H é falso. Que equivale a dizer que não existe I tal que I de H é verdadeiro. Mas tal fato implica dizer que não existe I tal que I de H é verdadeiro e I de G é falso. Mas tal fato equivale a dizer
um se somente se, que para toda interpretação, se I de H é verdadeiro, então I de G é verdadeiro. Que por definição significa dizer, é o mesmo que dizer que H implica G. Conclusão. Se H é contraditória, então, dada essa implicação, tal fato implica que H implica G. E dada essa implicação, temos, portanto, essa implicação. H é contraditória, implica que H implica G para qualquer fórmula G. Então, novamente, temos um conceito de implicação, que é o conceito de implicação semântica, que não expressa de forma adequada a nossa implicação do dia a dia, que é uma implicação na qual, em geral, temos a relação de causa e efeito.